Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, pessoal, nós vamos analisar as notícias que correm no mercado aí sobre a fusão da Petz com a Cobasi e sobre a fusão das aéreas, a Azul com a Gol. Como é que a gente entende esse processo, né? A gente fica ouvindo as notícias de mercado, isso é uma coisa imediata, isso não é uma coisa imediata. Amanhã eu já vou me deparar com aviões Gol e Azul com a mesma roupagem, eu vou entrar na Cobasi ou na Petz com a mesma roupagem. Na verdade, pessoal, existem 7 passos a serem seguidos para que um processo de fusão ele seja disparado. Então, vamos entender exatamente como funciona esse processo de fusão para a gente compreender um pouquinho e aí nós entendermos a nossa ansiedade para saber o que está acontecendo em relação ao que envolve essas 4 empresas, né? 2 gigantes do mundo pet, 2 gigantes do mundo aéreo, para saber quais são os próximos passos, o que vai acontecer. Então funciona assim, pessoal, funciona exatamente desse jeito. O primeiro passo é sobre uma eventual negociação em que os acionistas controladores, porque no caso das empresas envolvidas aí são todas sociedades anônimas, né? Então, os acionistas controladores dessas empresas, aquilo que muitas vezes nós chamamos de proprietários, donos da empresa, eles disparam um processo de negociação. Esse processo de negociação, ele envolve exatamente essa intenção de formar uma nova empresa, originária a partir daquelas 2 empresas anteriores, e precisa se estabelecer qual é a participação que os acionistas da empresa A e da empresa B terão dentro da nova empresa. Além disso, os cargos de direção, de administração, como é que eles serão preenchidos? Quem vai ocupar o conselho de administração? Quantas cadeiras acionistas de cada uma das 2 empresas terá no conselho de administração? Quem vai preencher a diretoria? Quem vai ser o CEO dessa empresa? Quem vai ser o presidente do conselho? Se simplesmente a formação dessa nova empresa ela se dá apenas pela transferência patrimonial ou se haverá mais injeção de capital ou redução do capital, todo esse processo de negociação ele leva muito tempo, o que parece que no caso específico da Cobasi e da Petz, e no caso que envolve a Gol e a Azul, agora mais recentemente, o mercado dá conta de que essa fase de negociação já foi ultrapassada. Uma vez consolidada essa negociação, isso é formalizado no papel, uma proposta, como se fosse um memorando de intenções. Por quê, pessoal? Porque a discussão, por enquanto, ela se dá entre acionistas controladores, mas isso vai ter que ir para dentro da empresa efetivamente, de cada uma das empresas. Então, por isso que precisa ser formalizada essa proposta. Uma vez formado esse memorando de intenções, essa proposta, se essas sociedades elas negociam ações em bolsa, isso é chamado de fato relevante. Fato relevante é qualquer fato que possa interferir no mercado de ações. Se as ações vão subir, se as ações vão cair, se vai haver, consequentemente, uma negociação maior de papéis por conta dessa informação que começa a percorrer o mercado sobre a eventual fusão. Então, consequentemente, uma vez formalizado a proposta de fusão, as empresas envolvidas, elas comunicam à Comissão de Valores Mobiliários. No caso específico da Petz e da Cobasi, já há informação relevante disponibilizada à CVM. No caso da Azul e da Gol, ainda não consegui apurar essa informação. Uma vez comunicado à CVM, a gente tem que fazer a lição de casa. Então, o que seria a lição de casa? Uma sociedade, em regra, uma sociedade anônima, ela não é composta apenas por acionistas controladores. Existem os demais acionistas. Então, é claro que todos precisam ter conhecimento da negociação que está em curso e, mais do que isso, aprovar essa negociação. Então, se a gente pega o caso da Petz e da Cobasi, os acionistas controladores da Cobasi voltam para dentro da sociedade, os da Petz voltam para dentro da sociedade, os da Gol voltam para dentro da sociedade, os da Azul voltam para dentro da sociedade, convocam uma assembleia de acionistas e os acionistas de todas as empresas envolvidas precisam fazer a aprovação. Uma
Uma vez aprovado, nós já temos todos os passos para formalização e constituição da empresa. Porém, essa fusão, ela pode gerar o que nós chamamos de concentração de mercado. Consequentemente, a Gol e a Azul juntas vão se tornar uma empresa maior. A Petz e a Cobasi juntas vão se tornar uma empresa maior. Até que ponto essa união das empresas não pode acabar afetando o mercado? Então, o próximo passo em relação a isso, pessoal, é a submissão desse negócio ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, então, instaura um procedimento administrativo, é feito todo um estudo pela Secretaria de Direito Econômico do CAD para verificar que impacto isso vai ter no mercado, impactos positivos e impactos negativos, e baseado nesse estudo, isso vai ao Tribunal Administrativo do CAD, e o CAD então faz o julgamento para dizer se aprova ou não aquela fusão. Então, consequentemente, sem a aprovação do CAD, o negócio não pode acontecer. Mas, ocorrendo a aprovação do CAD, ou ocorrendo aprovação do CAD com algum tipo de restrição que deve ser atendido pelas empresas, esse negócio pode ser consolidado. No caso das aéreas, inclusive, como a agência reguladora, é necessário submeter também a agência reguladora. Posteriormente, uma vez aprovado pelos órgãos administrativos, o que vai ocorrer agora é a constituição da nova empresa. Agora sim, se a gente pegar o caso de Petz e Cobasi, acionistas conjuntamente das duas empresas farão uma assembleia inaugural para a constituição e aprovação do estatuto da nova empresa. Da mesma forma, isso ocorreria na Gol e na Azul. Uma vez aprovada a constituição, consequentemente, é feito o registro na junta comercial, surge a nova empresa. Agora que nós já temos formalmente a empresa constituída, viria o próximo passo, que é o passo da transferência patrimonial. Então, todo o patrimônio que é da Petz vai ser transferido para a nova empresa, todo o patrimônio que é da Cobasi vai ser transferido para a nova empresa, assim sucessivamente em relação ao patrimônio das aéreas. Uma vez esvaziado o patrimônio das empresas antigas, o último procedimento é justamente a baixa dessas empresas que deram origem à nova empresa. É claro que é possível que você não deixe de ver o nome Petz ou Cobasi, porque na realidade eles são marcas e é possível que a nova empresa ela continue operando as duas marcas ou operando uma só delas. Isso é uma decisão que vai caber agora exatamente à administração da nova empresa envolvida. Ou então, o que pode acabar acontecendo, como foi o exemplo do caso do Ambev. A Ambev ela criou uma nova marca, que é o nome da empresa, efetivamente Ambev, mas ela manteve as marcas de produto, como Brahma, como Antártica e todos os outros produtos que são comercializados pela empresa. Então, o que falta para satisfazer a nossa curiosidade é como vão chamar efetivamente as novas empresas. A gente lembra que no caso das aéreas, a gente já teve um processo de fusão entre a antiga TAM, empresa brasileira, e a LAN Chile, uma empresa chilena que acabou dando origem a Latam. Então aí, deixa os seus comentários aí. Me diga como é que vai chamar a Petz e a Cobasi. Como é que vai chamar a Gol e a Azul. Tá certo, pessoal? Era a nossa contribuição para vocês entenderem um pouquinho os 7 passos que formam esse processo de fusão. Então, por isso, vocês já estão percebendo que em relação a esses 2 casos noticiados pelo mercado, tem muita água para passar debaixo da ponte. Tá certo? Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem o seu comentário, a sua sugestão, inclusive de temas a serem abordados aqui no canal, deixa aí nos comentários e a gente se coloca à sua disposição. Tá certo? Professor Sérgio Gabriel agradece a atenção de todos vocês.